Olá, seja muito bem-vindo ao 6º episódio do Doterra Talks. Hoje temos o prazer em receber nosso gerente de operações, Rafael César. Rafael, seja muito bem-vindo a esse episódio do Talks, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Luiz, é um grande prazer e um privilégio estar aqui com você hoje. É isso, hoje a gente vai falar sobre operações, né? É algo que tá ali no background nosso, mas é uma área gigantesca, imagino que um esforço gigantesco também, Rafa. Então, vamos falando um pouquinho aqui, ó. Qual que é a sua história na Doterra, né? Você que já tá nesses 3 anos de Doterra, como que a gente cresceu em termos de operações? Me conta um pouco desse background nosso. Claro, obrigado, Luiz. Como você falou, eu tô há 3 anos aqui na Doterra. A Doterra tá há 3 anos e meio aqui no Brasil e eu pude estar eu me considero que estou bem desde o início da operação, apesar de ter chegado 6 meses depois. Nesses primeiros 6 meses, quando eu não estava aqui ainda, a Doterra ainda estava engatinhando, começando a crescer. E eu tive a oportunidade de entrar num momento que a Doterra estava crescendo bastante. Desde então, a gente teve, graças aos nossos consultores que têm feito um esforço tremendo, absurdo e com muito sucesso, a gente tem crescido bastante. Eu entrei aqui responsável pelas áreas de planejamento, produção, compras, armazém e distribuição. Então são áreas, como você falou aqui, nem sempre estão muito em evidência, a não ser quando dá problema. E a gente sente muito por todos os transtornos que uma entrega atrasada possa causar, ou um produto que venha faltando alguma coisa, venha causar frustração. A gente sente muito por isso e a gente trabalha para que isso não aconteça. Atualmente nós entregamos mais de 100 mil pedidos por mês. Nossa! Para você ter uma noção, a gente faz em um dia hoje o que em 2019 a gente fazia em um mês, em um dia. Nossa! Então, hoje a gente faz em um dia o que em 2019, no começo do ano, a gente fazia em um mês. Que crescimento, Um crescimento muito grande. Que crescimento. E a gente teve, para acompanhar esse crescimento que foi tão rápido, nós aumentamos a nossa cadeia de distribuição. Então, no início da operação no Brasil, a gente trabalhava e distribuía para o Brasil inteiro a partir de um CD, de um centro de distribuição localizado aqui no estado de São Paulo. E a gente aumentou essa malha de distribuição, acrescentando um CD no estado do Paraná e outro CD, outro centro de distribuição no estado do Pernambuco. Olha só. Isso fez com que o nosso tempo de entrega, o tempo entre o consultor apertar comprar e ele receber o produto na casa dele, caísse drasticamente. Então caiu de cerca de 20 dias para o nosso atual 5 dias em média no Brasil. Nossa, independente de onde esteja, a gente está conseguindo cobrir todo o Brasil, né? Exatamente. O Brasil é um país continental, né? Que nem a gente fala, é gigantesco. Isso, o Brasil é um país continental, com uma dependência muito grande em rodovias, o que normalmente faz com que o tempo de entrega seja um pouco maior, e com uma infraestrutura, comparado com outros países da mesma dimensão, defasada. Então são muitas rodovias, elas são mal ou precisam de um melhor cuidado e manutenção, e tudo isso acaba impactando no nosso processo. Mas assim, é um processo que felizmente a gente conseguiu reverter uma situação de atrasos e dificuldades de entrega para uma confiança e uma estabilidade no processo de entrega. Em 3 anos, com certeza, a gente aprendeu bastante. Tivemos muitas oportunidades de aprender e melhorar. E cada vez mais recebendo mais pedidos, né? Conforme sempre crescendo. É um privilégio estar podendo trabalhar numa empresa que está crescendo tanto, mesmo durante tantas dificuldades. E assim, como que é esse processo, né? O consultor ou o membro preferencial, ele entra no escritório virtual, né? Faz o seu pedido, paga, beleza. E quais são as etapas a partir daí? Isso entra no sistema, já cai, como que é? Perfeito. É uma pergunta bem relevante. Eu imagino que muitos dos nossos consultores e membros preferenciais, eles tenham essa dúvida. Então, no escritório virtual, quando ele aperta comprar, quando ele finaliza o pedido no carrinho dele, alguns sistemas
começam a conversar entre si. Então temos um sistema global de compras que transfere para o nosso sistema local de faturamento, e é quando a gente faz a verificação do pagamento, e depois disso esse é transferido para um sistema do nosso armazém. A partir daí, aquele pedido que ele apertou comprar, ele se transforma numa ordem onde a gente vai fazer a coleta de cada um dos produtos individualmente, colocar numa caixa, verificar se aquilo que estava no pedido é o que está dentro da caixa mesmo. Então a gente sempre faz essa verificação para garantir que os nossos consumidores eles recebam o que eles estão pedindo. Fechamos e resguardamos o produto para que não haja quebra, e então entregamos para a transportadora fazer essa última etapa para que chegue no consumidor. Então a gente está falando de 3 sistemas diferentes comunicando entre si, e depois são processos, primeiro dentro do armazém e depois dentro da transportadora. Que legal. E tem que ter todo um cuidado, né? Porque os nossos frascos são de vidro, né? Isso. Então tem que vir super bem embaladinho, né? É isso, é uma preocupação constante nossa, a segurança do produto durante o transporte, e a gente toma diversas medidas. Então, os consultores e membros preferenciais que estão conosco há mais tempo, eles vão se lembrar que as nossas embalagens, as nossas caixas, elas sofreram algumas alterações nesses anos, né? Então a gente tinha uma caixa genérica branca, depois a gente veio para uma caixa de papel pardo, e hoje a gente tem aquela caixa de papel pardo com o logo da Doterra. Na característica. Exatamente. E o próprio, dentro da embalagem, os membros vão se lembrar que houverão mudanças também. Então a gente antes colocava uma almofadinha de ar, que era uma almofada de plástico cheia de ar. Depois a gente usou alguns flaconetes de reciclável de milho, que são uns fandangos que a gente chama. E hoje a gente usa papel, pensando nessa pegada de carbono e de recicláveis mais sustentável, exatamente. Que legal, olha só. Então envolve um processo de materiais, né? Você tem que pensar na caixa, no tamanho da caixa, de acordo com o pedido. Isso mesmo. Nossa, é incrível saber que tem todos esses processos por trás disso, né? Isso, e são processos que refletem a preocupação da Doterra, né? Com o meio ambiente, com a reciclabilidade desses produtos. E a qualidade de entrega. E a qualidade, sem dúvida. E aí, quando a pessoa faz o pedido, né? O sistema ele já identifica qual CD está mais próximo da cidade, do município dela. Isso mesmo. E aí já vai para um desses 3 atualmente que a gente tem, né? Perfeito. E a gente tem alguma notícia se a gente vai ter mais futuramente, ou isso vai de acordo com a demanda? Isso. A nossa cadeia de suprimento, a nossa pegada logística no Brasil, hoje ela está atendendo... O CD do Paraná atende os estados do Sul, o de Pernambuco, os estados do Nordeste e uma parte do Norte, o resto do Brasil sai de São Paulo. À medida que a gente está crescendo os nossos volumes, a gente começa a criar uma necessidade de ter o CD mais perto da onde tem volume alto. Então, à medida que a gente cresce, sim, eu imagino que a estratégia seja a gente aumentar o número de pontos mais perto dos nossos membros. Legal. E também tem aquele membro que quer comprar e já quer retirar, né? Isso. A gente tem os pontos de retirada, que a gente chama, Isso né? mesmo. A gente tem aqui em São Paulo, aqui no Vila Lobos, e também tem outros lugares, né? Isso. Então, a gente tem conversado até agora sobre a nossa distribuição quando o membro quer que entregue na casa dele. Isso. Então, a gente tem algumas outras modalidades de entrega. Uma é a pessoa vir aqui na nossa loja, no Will Call, que fica no Vila Lobos, e retirar. A gente tem um modelo... Um modelo piloto um pouco menor no Maranhão também, que segue esse mesmo racional. O cara ir lá e tem um pequeno estoque. A gente tem uma parceria com a Azul, que o membro pode escolher retirar na loja da Azul. Nesse caso, o pedido ele é processado aqui em São Paulo, no nosso centro de distribuição, e enviado. Mas ao invés de ser enviado para a casa do membro, que talvez não esteja em casa, passe muito tempo no trabalho, ele pode ir até essa loja da Azul e retirar lá. É uma comodidade para um membro que sabe que tem uma agenda um pouco mais difícil de esperar a entrega na casa dele. Lojas ele e já vai até retira. exatamente. O tempo que ele tem, né? Sim. Que legal.
Nossa, muito interessante. Então, a gente tem toda essa questão das modalidades de entrega. Sim. E agora, falando de logística, né? No nível de operações, quando chega um produto novo aqui no Brasil, porque a gente sabe que a gente tem muito produto do Terra para lançar ainda aqui no Brasil, né? A gente tem 3 anos apenas, então a gama de produtos ainda vai aumentar bastante. Como que é colocar um produto novo em operações? Como que funciona esse processo? Com certeza deve ser bem complicado, né? Sim, a gente tem diversas barreiras para superar quando a gente está lançando um produto. Imagine que a gente tem alguns tipos de produtos diferentes que a Doterra oferece. A gente tem os óleos, que é a nossa grande gama, é a nossa expertise, a gente tem muita qualidade para lançar e já tem muita experiência nisso. Mas a gente também tem cosméticos e nutracêuticos, que são os alimentícios, né? O Trim Shake é o grande exemplo disso. Sim. Então, toda a parte regulatória e de desenvolvimento, ela é específica para cada uma dessas linhas de produto. Entretanto, uma das coisas que tem em comum todas essas linhas é a preocupação da qualidade que a Doterra tem com elas. Então, o norte é sempre a qualidade e a gente vai fazendo o que for necessário para poder entregar para os nossos consumidores, para os membros preferenciais e para os consultores, um produto de alta qualidade. Então, a gente tem uma cadência de desenvolvimento de novos produtos, onde a gente lança, em média, um produto por semana. Nossa. Se você notar, a gente lança mais ou menos 50 produtos por ano. Então é bastante produto, coisa, né? traz bastante desafio. E assim, é um prazer poder trabalhar num lugar onde a preocupação com qualidade é tão alta. E envolve todo o processo reverso também, porque o óleo, ele vem do país de origem dele, passa por testes de qualidade lá nos Estados Unidos, Isso. De lá vem pro Brasil, e aqui você garante essa entrega chegar na porta da casa da pessoa, né? É um processo gigantesco. Sim, a cadeia de suprimento ela é bem extensa e a gente aqui no Brasil ainda tem o privilégio de ser fornecedor de alguns desses óleos, né? Então, a gente conhece o processo, que a gente vê esse processo na prática aqui no Brasil, mas a gente sabe que ele se replica no resto do mundo inteiro. E o Co-Impact Sourcing, que é esse primeira etapa da cadeia de suprimento, é um processo muito interessante e que dá muito orgulho de fazer parte de uma empresa que se preocupa com toda a cadeia de suprimentos. Então, com o pessoal da fazenda e do campo que está plantando e colhendo, depois vai fazer a colheita, vai fazer a extração do óleo, vai para os Estados Unidos, passa pelo processo de qualidade que você citou. E a preocupação por qualidade, ela desde o início, e não é só com a qualidade do produto, mas é com a qualidade de vida dos produtores e de todos que estão envolvidos nessa cadeia. É um privilégio fazer parte de uma empresa assim. Realmente, isso é muito legal, né? Essa qualidade tanto na cadeia quanto na entrega, ela se repete em todos os processos. Isso é muito legal mesmo, Rafa. Agora, curiosidades. Vamos lá. Eu tenho algumas curiosidades, já que você sabe de tudo que as pessoas recebem e pedem. Certo. Quais são os óleos, ou qual óleo que mais sai? Talvez algum kit? A gente tem também... Qual lugar mais distante a gente já entregou aqui no Brasil? Lógico, a gente tá a nível falando do Terra Brasil, mas como é grande, a gente, sei lá... Tem alguma dessas curiosidades? Claro, tenho sim. Então, falando de curiosidades sobre a parte operacional. Então, algumas coisas que me chamam a atenção é que nós temos mais de 400 mil pessoas cadastradas na Doterra. Uau. Então, isso é um município muito grande. Eu moro em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Jundiaí tem um pouquinho mais do que 400 mil pessoas. Então, eu me imagino, quando eu estou levando minhas crianças para a escola, que eu ando 10 quilômetros de carro, que quando eu olho para a direita e para a esquerda, todas as pessoas que eu estou vendo poderiam ser um membro da Doterra. Porque todo mundo de Jundiaí seria um membro da Doterra. É uma cidade inteira. É grande. Então, é muita gente. Uma outra coisa de curiosidade que me chama a atenção é o fato de que nós já entregamos em mais de 60% dos municípios brasileiros. Então, a Doterra está no Brasil inteiro. A gente pode afirmar com muita segurança isso. Um outro ponto que me chama a atenção é que nós entregamos com regularidade, não só dentro do continente brasileiro, que é um
do país Brasil, que é um país continental, mas em Fernando de Noronha também, que está fora. Ilha que Bela, é fora, né? Florianópolis, todas essas ilhas que fazem parte do litoral brasileiro, nós entregamos com regularidade. E a cidade mais longe que a gente entrega são cidades que ficam na fronteira do Amazonas com os países adjacentes. Então, são várias cidades que a gente já realizou entrega e que a gente está indo para lá também. Então, eu falo com muita segurança que a Doterra é uma empresa que está representando um povo, uma cultura que está cada vez crescendo mais e está sendo cada vez mais representativa, porque está em todos os estados, em quase todos os municípios brasileiros e com uma grande representatividade populacional. Incrível saber que um óleo essencial chegou praticamente a todo o país. Todo o país, a gente pode falar isso com segurança. Comunidades, Fernando de Noronha, que é uma ilha. Olha só, né? Acho que daqui a uns anos pra frente isso só vai aumentar e o óleo essencial vai se tornar muito conhecido. A gente pode ter certeza disso, viu, Já Luiz? tá, mas tá crescendo muito, né? Sim. Nossa, muito legal esse nosso papo, Rafa. Foi um prazer receber você, de verdade. Acho que esse background para o consultor entender como funciona todo o processo logístico foi demais, de verdade. Muito bom por esse papo. Agradeço a sua presença aqui. Eu queria agradecer pela oportunidade e me despedir de todos que tiveram aí a paciência de nos ouvir por esses breves minutos. É um grande prazer poder trabalhar com vocês. É sempre o nosso objetivo, trabalhar pela qualidade, pela agilidade no serviço. Esperamos que isso possa estar se refletindo na vida dos nossos membros e consultores. E queria transmitir a certeza de que sempre buscamos melhorar e fazer com que esse processo seja cada dia mais confiável. Muito obrigado a todos. Com certeza, Rafa. Obrigado a gente também. E um grande abraço para o espectador aí. Até mais. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.